Oi, gente! Hoje o Glow e Compra vai ser juntos e meu nome é Stephanie Casoni. Meu nome é Nicolas, hoje estamos com a Thaís aqui e ela é uma profissional de tecnologia, programadora de formação, atua como head de estratégia e professora de oratória atualmente. A gente pode ver que tem bastante coisa, né? É difícil de lembrar todas elas. Mas o tema que a gente vai falar hoje é sobre a impessoalidade nos relacionamentos atuais. Para isso eu vou falar alguns dados para a gente ter noção do que realmente acontece, né, na questão da impessoalidade. 7 a cada 10 brasileiros estão conectados a redes. Estudo contabilizou 181,1 milhão de pessoas de 10 anos ou mais, sendo que 98% o fazem pelo telefone celular. Então assim, a gente vê que hoje as pessoas têm usado muito as redes sociais e os brasileiros, hoje ainda mais com tudo que a gente está vivendo, a gente tem passado a utilizar mais ainda. É porque com o celular na mão a gente tem a facilidade de nos comunicarmos, então a gente acaba ficando o tempo inteiro conectado às redes sociais pela palma da nossa mão. É muito mais fácil, muito mais prático. E você, Thaisa, como você trabalha com essa área de tecnologia e o que você acha em relação a tudo isso? Esse aumento das redes sociais, quais os impactos que isso podem trazer para a nossa sociedade? Bom, eu vejo sempre a tecnologia como algo muito inócuo, né? Uma palavra que denomina algo que é, de certa forma, neutro. Então, a tecnologia ela pode, sim, trazer muitos benefícios quanto muitos malefícios. Nós vivemos em uma época que, dada a quantidade de tecnologia que nós temos no nosso dia a dia, né? Nós acordamos e a primeira coisa que nós fazemos tende a ser alguma coisa relacionada ao pegar o celular, a ler alguma informação, ler um versículo bíblico, às vezes no celular, não no livro físico. Então, nós estamos cercados de tecnologia a todo instante. Isso gera, sim, uma facilidade de comunicação com pessoas que talvez estejam distantes ou que nós não podemos chegar próximo dela por conta da pandemia que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, também algumas fobias passaram a existir que não existiam. A tecnologia nos trouxe uma possibilidade gigantesca de acesso à informação como nunca antes. Então, hoje nós temos um computador de altíssima potência em nossas mãos, que nos dá a possibilidade de aprender idiomas, de saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, de saber tudo o que a gente quiser, de fato. Isso gerou, por exemplo, o FOMO. Talvez você já tenha ouvido falar, FOMO, que é Fear of Missing Out. Ou seja, a fobia de não saber tudo o que tem disponível de informação. Afinal de contas, a gente nunca vai saber. E a necessidade de estar sempre aprendendo, de estar sempre querendo saber tudo o que está acontecendo, já se tornou uma fobia. Eu acho que é muito pela facilidade de conexão a essas informações. Então a exigência do outro para a gente mesmo, ela fica muito maior. Porque se a gente tem uma facilidade de encontrar informações, então como que você não sabe se você tem na sua mão um celular ou um computador, fácil acesso para você conseguir ter essa informação? Então como assim você não sabe? Perfeito. Completando a Thaisa, você falou a questão que hoje a gente tem muita informação, mas ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente vê que as pessoas simplesmente vai no Google, digita e simplesmente lê, é o zero clique, que até a gente já trabalhou esse tema em alguns outros vídeos, e a pessoa não lê, ela simplesmente lê aquilo bem superficial. Então a gente vê que a nossa geração, ela tem acesso à informação, mas da mesma proporção que ela tem acesso, ela também se torna muito rasa. E isso é uma das coisas que até a gente trabalha na igreja, que a gente tem a possibilidade de aprender, de se aprofundar na palavra, diversos estudos, não só na palavra, mas na área do trabalho, enfim. Só que o porquê que o jovem não se aprofunda, isso se torna muito fácil e acaba que não se aprofunda da maneira que deve ser. E ao mesmo tempo em que o uso da internet hoje com a pandemia, ele pode nos aproximar das pessoas, ele também pode trazer à tona nosso relacionamento ser mais interpessoal. E como você vê esses relacionamentos, a interpessoalidade nos relacionamentos por causa da internet? Perfeito. Assim como foi falado a respeito da superficialidade, da absorção das informações, então eu gosto muito de fazer uma provocação em uma das minhas palestras, que é a seguinte: a gente tem muito mais informação que os nossos avós, certo?
Se eles quisessem aprender um idioma, eles teriam que ir atrás de um livro, eles teriam talvez 1, 2 livros ali, 3 livros se ele tivesse realmente muita condição financeira para aprender um determinado idioma, teria que ir até uma escola, pagar uma mensalidade, tudo mais. Hoje nós temos acesso a cursos gratuitos de idiomas. E quantos idiomas a mais nós falamos com os nossos avós? A proporção de informação, de acesso à informação que nós temos hoje não é proporcional ao quanto de informação nós absorvemos. Nós, como seres humanos, somos limitados, temos uma limitação. E às vezes nós não aceitamos essa limitação. E por outro lado, nós também não conseguimos organizar a questão de ter acesso a essa informação. Então, mais uma vez, a gente poderia saber muito mais. Hoje a gente tem aulas de Harvard, de Stanford disponíveis na internet. Quantas vezes nós assistimos? Relacionados à nossa área. Quantas vezes, de fato, nós sentamos na frente do computador, organizamos, gerenciamos o nosso tempo para, de fato, absorver aquele conteúdo e crescer profissionalmente, obter uma nova profissão, uma certificação, certo? Então, a organização dessas informações, de como nós vamos absorvê-la, nos torna superficiais. E aí a gente assiste um TED Talks, lê um Wikipedia e já se sente doutor no assunto. Né? Então, isso também é levado para a questão das nossas relações. Assim como a gente tem superficialidade na absorção das informações, nós temos a superficialidade nas relações entre as pessoas. Como a gente tem hoje, por exemplo, como professora de oratória, a gente define a comunicação, a gente divide a comunicação em 3 componentes. Componente verbal, ou seja, a escolha das palavras, a estrutura das palavras que a gente vai utilizar, daquilo que a gente de fato vai passar como mensagem. Primeiro componente. Segundo componente é o componente vocal. Então, a forma com que eu escolho utilizar todos os elementos da minha voz, seja a entonação, o pitch vocal, enfim. E aí, por último, nós temos o componente corporal, ou seja, a minha expressão facial, a movimentação da minha mão, a movimentação do meu corpo em geral, enfim, toda a parte relacionada à linguagem corporal. Essa é uma divisão feita por Albert Mehrabian, que é um professor da Universidade de Los Angeles. Então, ele dividiu a comunicação nesses 3 componentes. Quando nós estamos conversando via WhatsApp, Não tem essa. quais componentes nós temos ali se nós estivermos escrevendo? A escolha das palavras. Apenas o componente verbal. Nós não temos o componente vocal e o componente corporal, que complementam a nossa comunicação. Por isso que tem muita interpretação errada, né? Perfeito. Quando você está gritando com alguém, talvez você escreva em caixa alta, né? O máximo que você faz. A própria entonação, ela dá significado às mensagens, à frase. Você pega uma mesma frase e coloca entonação em cada uma das palavras, o significado muda completamente. Mas a gente não manda em negrito a palavra que a gente quer colocar em entonação, certo? Então, esse é um dos maiores pontos que gera superficialidade, porque você tem 1000 formas de interpretar uma mesma mensagem. Se você acordou mal naquele dia, talvez você leia a mensagem da outra pessoa como se ela estivesse brigando com você. E talvez a mensagem dela foi mandada com o máximo de carinho e doçura possível. Então, esse é um dos maiores pontos, né? O online, ele nos traz facilidade e instantaneidade, tanto que Instagram vem de instantâneo, mas ele também traz ali uma limitação em como a gente consegue utilizar todos os componentes possíveis para tornar a nossa comunicação ainda mais assertiva. Sim, você tocou, né, na questão do WhatsApp. E hoje a gente vê que a gente tem muitos aplicativos diversos, Instagram, Facebook, né, WhatsApp e outras plataformas. O quanto isso trouxe de benefício? Porque a gente hoje consegue alcançar pessoas de outro país, isso se torna perto, né, pra gente, algo que não acontecia antes, talvez por uma carta antigamente, que demorava, né, um certo tempo, e hoje a gente consegue ter. Só que ao mesmo tempo a gente se distancia de pessoas que estão perto da gente. É lógico que hoje a gente está vivendo algo um pouco diferente, até pelo fato de não poder ir e vir, mas num contexto normal, o quanto isso é bom e o quanto isso pode ser prejudicial para a saúde. E é real, porque às vezes a gente está com outras pessoas, sei lá, sentada num restaurante ou até mesmo dentro de casa e a gente está o tempo inteiro conectada no celular e não tem um diálogo, não cria uma maior conexão com as pessoas que estão à nossa volta. Porque eu acredito muito que a impessoalidade é quando a gente não se permite conectar profundamente com uma pessoa, quando a gente coloca, por exemplo, um muro e uma barreira. E às vezes, além do celular ser uma tecnologia ou que vai nos facilitar a conectar com outras pessoas, ele também pode colocar essa barreira da impessoalidade, no sentido de que eu só vou mostrar para você o que eu quero e dentro de um limite, não estabelecendo conexões profundas.
Só que na Bíblia mesmo diz que a gente tem que se conectar com outras pessoas, que a gente não consegue ficar sozinho. Então a gente também tem que viver o dia de hoje com a tecnologia que nos está inserida hoje, mas também olhando o que a Bíblia nos diz, que a gente tem que ter um relacionamento mais profundo com as pessoas e não apenas mostrar algo superficial, porque também nós não somos perfeitos, né? E a gente fica querendo também se usar disso para mostrar muito a perfeição nisso. Perfeito. Bom, dentro do meu trabalho de estratégia, eu trabalho há alguns anos com construção e gestão de comunidade, né? O sentimento de pertencimento, seja comunidade de marca dentro de empresa, ou seja comunidade voluntária, social, enfim. E quando a gente fala sobre comunidades, é muito interessante a gente ver o momento em que nós vivemos como mundo, né? O momento global, como sociedade, como geração que nós vivemos. Antigamente, como que as pessoas podiam se conectar? Eram os amiguinhos da rua, né? Eram os familiares. Você não tinha muitas opções na realidade. E aí, com o passar do tempo, com a internet, com a globalização, nós tivemos a oportunidade de começar a criar as tais tribos, vamos dizer assim. Então, nós nos conectamos hoje mais por interesses. Então, você pode fazer parte de um grupo mundial de jovens que escolheram esperar, por exemplo. Ou você faz parte de um grupo mundial de missionários, né? Ou você faz parte de um grupo mundial de tocadores de guitarra. Enfim, você pode fazer parte de grupos mundiais por interesses e não por limitação geográfica. Então, isso veio com uma velocidade tão grande. Se a gente parar para pensar, o YouTube lançou o seu primeiro vídeo na internet como plataforma em 2005. É super recente e a tecnologia inundou as nossas vidas, né? A capacidade de ter computador em casa, o computador doméstico tem mais ou menos 10 anos, né? Aquele gigantesco. Aquele, né? O primeiro computador, o ENIAC, ele cabia em uma sala, era um computador, né? Isso há muito tempo atrás. Então, nós hoje temos a capacidade de estar conectados com pessoas que tenham os mesmos interesses que nós, e aí, sem dúvida, com a velocidade com que as coisas acontecem, de novo, o ser humano é limitado, o ser humano é vulnerável. Então, ele pode muito bem começar a escolher se conectar com pessoas ao redor do mundo porque jogam o mesmo jogo que você, porque gostam da mesma música que você, e elas não se sentem forçadas, de certa forma, a se conectar com quem está próximo que talvez não tenham os mesmos interesses. E aí a pessoa pode começar a rejeitar as relações presenciais. Então tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho que me conectar com a minha família, eu não tenho, não fui eu que escolhi, né? Eu prefiro aquele amigo que eu escolhi, aquele irmão que eu escolhi. Mas isso é complicado, porque você convive com essas pessoas. Então a gente põe até uma outra habilidade que precisa ser desenvolvida em nós, que é a resiliência, a empatia, né? O entender de fato que a empatia, por exemplo, muitas pessoas falam, virou buzzword, né? Virou uma palavra muito famosa recentemente, e a empatia não é simplesmente você querer se colocar no lugar da outra pessoa, porque nem sempre você vai conseguir. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, uma pessoa que nasceu e cresceu numa família com muita condição financeira, ela nunca vai saber o que é viver como uma criança numa família que tem limitações absurdas financeiramente. Mas, contudo, entretanto, a empatia ela tem total relação com a alteridade. A alteridade é a base da antropologia, que nada mais é do que você, de fato, agir entendendo e respeitando a diferença. Então, por mais que você não tenha vivido uma limitação financeira, ou você tenha vivido uma limitação financeira, você começa a agir sabendo que existem sim pessoas que não tiveram a mesma realidade que você. Então a empatia é um dos principais elementos para que nós possamos conviver com pessoas diferentes de nós, como a nossa família, que talvez alguém pense diferente de nós, politicamente, religião, mas que nós possamos ter de fato um ambiente de paz. E a Bíblia fala sobre paz. E é muito engraçado que quando a gente fala sobre a paz que excede todo entendimento, então não é uma paz que o ambiente requer paz. É um ambiente que de fato não requer paz. Mas a paz que excede todo entendimento, ela só faz sentido de fato nesse ambiente onde não requer paz, onde ter paz não é natural. Exatamente. E aprofundando um pouco nessa questão, né, olhando a impessoalidade ao lado da Bíblia, como a Stephanie até tinha dado uma pincelada, Deus criou nós, criou o homem e automaticamente, logo em seguida, criou a mulher. Por quê? Porque não queria que o homem ficasse sozinho. Ele precisava ter o contato, não só apenas com Deus,
na parte da tarde, que Deus vinha, que se comunicava com o homem, mas criou a mulher para que a gente pudesse ter a comunicação. O ser humano, eu creio que além do anseio pela eternidade, a gente tem um anseio de se comunicar e também passar para outra pessoa aquilo que a gente está vivendo, os nossos problemas, mas com a tecnologia a gente acaba se escondendo, que é até o que a Stephanie comentou. A gente entende a palavra perfeição como alguém que não erra, mas perfeição não é isso. Perfeição, para mim, eu acredito que é a gente ser aquilo que Deus chamou a gente para ser e fazer e cumprir, mesmo que a gente tenha os nossos defeitos, porque Deus nos criou, a gente tem as nossas imperfeições por causa da queda, por causa do pecado, e com isso tem dificultado e trazido até problemas, né, psicológicos, problemas de ansiedade com isso tudo. E até eu acho que a gente acaba passando isso para o nosso lado espiritual, no sentido que a gente tem uma impessoalidade com Deus, no sentido que hoje com vídeos, com músicas e um monte de coisa, a gente para de ir para o nosso secreto, ou seja, de ter a intimidade com Deus, para a gente achar que a gente pode se abastecer simplesmente por um vídeo. Que eu acho que a terceirização, a gente está sendo impessoal com Deus, não só na nossa vida pessoal com as pessoas de intimidade, mas com Deus. E a gente acaba aplicando isso, só se abastecendo de coisas que não realmente vão nos sustentar, né? É porque a gente tem tanto a necessidade de, como seres humanos, de sermos aceitos, em que a gente vai fazer de tudo pra gente ter aquela aceitação. Então, quando a gente tá na internet, a gente consegue colocar uma imagem, expor uma imagem que a gente acredita que aquilo vai gerar aceitação pelas outras pessoas. Então a gente acaba tendo às vezes até menos relacionamento com Deus e se preocupando muito mais em que a minha imagem vai passar. E se você também não tem um relacionamento íntimo com Deus, você também não vai conseguir ter uma conexão profunda com outras pessoas. Porque se você não tem uma conexão profunda com Deus, que é seu Pai, que te criou, como que você vai conseguir ter relacionamentos saudáveis com as pessoas que estão próximas a você? Porque é o que Deus pede, que a gente ame a Ele e passe esse amor para as outras pessoas através dos nossos relacionamentos. A gente tem um problema muito sério de não gostar e não saber lidar com a vulnerabilidade. E aí, quando nós estamos diante de Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe dos nossos pensamentos. Esses dias eu vi uma pessoa comentando algo muito interessante, que é: você teria coragem, orgulho de colocar os seus pensamentos em um outdoor? Talvez muitas pessoas não teriam, talvez todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente falaria: ai, que bom que ninguém está vendo o que eu estou pensando. Mas Deus está vendo. E é muito difícil para muitas pessoas lidar com essa vulnerabilidade, essa exposição. Nós estamos nus diante de Deus. E mais uma vez, é muito difícil para nós. Então, quando nós ficamos expostos nas redes sociais, por exemplo, quando a gente acaba escrevendo alguma coisa que alguém vai lá e comenta de forma ruim, ou vem um hater e tudo mais, a gente pode apagar. Mas Deus está vendo algo que definitivamente não pode ser apagado por nós, e não por Ele, né? Então, mais uma vez, a gente tem muita dificuldade de aceitar a vulnerabilidade. E como eu já falei até na outra apresentação que eu fiz aqui do TED, a vulnerabilidade, até por estudos, a gente nem está falando de pessoas que leem a Bíblia, né, que de fato estudam a Bíblia, mas na Bíblia fala sobre isso, né, do quanto a gente precisa estar entregue de fato, né, entregar as nossas preocupações diante do Senhor, carregar o fardo dele, que é leve, né, o jugo dele é leve e suave. E o Senhor pede isso para nós. Mas estudos dentro da área de psicologia, de assistência social, fala que a vulnerabilidade tanto é a origem do medo, né, da tristeza, quanto também é a origem da felicidade e da gratidão. Então a única forma de fato de sermos gratos, de sermos felizes, alegres, é a gente aceitando a vulnerabilidade, que tem total relação com não ser perfeito. A gente não tem que buscar a perfeição, a gente tem que buscar todos os dias sermos melhor que nós fomos ontem, né? A perfeição, aquele 100% de fato, a gente precisa ter isso como uma meta, né? Mas de fato, só quando a gente for embora, quando estivermos com o corpo glorificado, é que nós seremos totalmente santos. Enquanto estivermos aqui, estaremos lutando todos os dias contra a nossa própria carne, colocando ela na cruz, para podermos ser testemunhas de Cristo nessa terra. E assim, para a gente já ir concluindo, já indo para o final do nosso bate-papo, eu gostaria aqui para você, para a Thaís, para o Nicolas também, se vocês quiserem falar,
algumas soluções práticas para a gente vencer essa impessoalidade no nosso dia a dia, nas nossas vidas, levando em consideração, obviamente, também o tempo que a gente está vivendo hoje. Eu acredito que assim, por exemplo, levando para o lado de alguém que tem um relacionamento, que tem uma namorada ou um namorado, eu acho que hoje a gente acaba conversando muito, né, pelo WhatsApp e até muitas conversas que não é para ser conversadas pelo WhatsApp, que não tem a questão da entonação e tudo mais que a gente já comentou. Então acho que a gente tem que saber administrar e também se expor para o nosso namorado, para a nossa namorada, para a pessoa casada, né, para o nosso esposo, para a nossa esposa, de ter um momento sozinho, os dois conversando, né, tirar o celular, desligar e ter essa intimidade de conversar, de olhar no olho, porque às vezes um simples olhar, quando a gente vive com alguma pessoa, um simples olhar, a gente já consegue interpretar alguma coisa, o que a gente não faria pelo celular. Então acho que a gente tem que saber administrar e dosar, saber no meu dia quanto que eu vou passar mexendo no WhatsApp ou quanto que eu vou passar mexendo no Instagram, que se a gente vê, tem pessoas que passam 5 horas por dia de média no Instagram. E o que isso traz de benefício para a pessoa e se a gente olhar para o lado e o quanto que ela passa, né, com a família ou o quanto que ela passa com Deus. Então acho que a gente tem que saber administrar e não deixar o mundo engolir a gente, porque o diabo, o que ele tenta fazer? Criar várias coisas que vão deixar a gente distraído para a gente perder o nosso tempo, porque o tempo nosso ele é valioso se a gente saber administrar ele. Então acho que a gente tem que ter um pouco de equilíbrio entre, né, as redes sociais, a nossa amizade, né, com as pessoas. Eu creio que seria por aí. Perfeito. Bom, complementando tudo que vocês já falaram, eu acredito que tem algumas coisas que podem ser comentadas. A primeira é que existe sim uma fobia relacionada ao celular, ela se chama nomofobia, é no mobile phone fobia. Então a gente precisa sim tomar muito cuidado porque o celular ele passou a ser um item muito importante nos nossos dias. E há uma linha muito tênue ali entre ser importante e ser, assim, eu não consigo viver sem. Então existe uma linha muito tênue, a gente precisa entender que as dores, as doenças que não são vistas, que não sangram na nossa pele fisicamente, elas existem. Então a gente precisa se preocupar sim com o nosso interior, com os vícios relacionados a coisas que, mais uma vez, é linha tênue, né? Então estar usando o celular e estar viciado em celular, talvez a aparência seja a mesma, mas internamente tem alguma coisa errada. Então a gente precisa sim se preocupar, buscar ajuda, se isso for o seu caso ou se você imaginar que esse é o seu caso. Então, até complementando o que você falou, a gente tem aplicativos dos quais a gente pode mapear quanto tempo de fato nós estamos passando nas redes sociais. Então às vezes você fala, nossa, acho que eu passo muito quanto? Eu sou de exatas, então assim, muito quanto? Show me the code, né? Preciso de números, vamos lá. Então vamos ver quanto tempo de fato você está passando. Às vezes você passa mais do que você imagina. Às vezes você acha que é 5, mas na verdade é 12. Né? Então isso de fato acontece. Outra coisa também que eu acredito ser super importante ser falado. Na igreja, nos grupos onde nós estamos relacionados a Deus, a Cristo, nós falamos muito sobre identidade. E aí pegando até um ganchinho do que você falou, a gente tem que sim tomar muito cuidado com o que a gente posta. Por exemplo, na minha rede social, ela é completamente profissional, então eu falo sim a respeito de tecnologia, de oratória. Eu não estou ali falando a respeito da Bíblia, eu estou falando sobre tecnologia. E aí, a gente tem que sim tomar muito cuidado com a forma com que a gente se expõe. Né? A gente não vai se expor provavelmente da mesma forma que a gente se expõe para os nossos pais. Mas a questão é, eu não posso passar ali nas redes sociais alguma coisa que eu de fato não sou. Eu posso sim escolher passar determinadas coisas, né? Então, por exemplo, eu estudo hebraico, eu não posto que eu estudo hebraico nas minhas redes sociais, mas eu estudo, ou seja, eu não postar não significa que eu não vou fazer. Então, muitas das vezes, quando as pessoas vão para as redes sociais, elas se tornam outras pessoas de fato. As redes sociais começam a mudar a sua identidade. E a gente precisa saber quem de fato nós somos, quem Deus diz que nós somos, quem Deus espera que nós sejamos, né? Em quem nós estamos sendo transformados por Cristo. E por mais que nós não mostremos tudo que nós somos nas redes sociais, nós não podemos mostrar outras coisas ou nos transformar, eu vou postar eu fazendo X porque é engraçado, porque é legal, porque vai ter mais like.
se de fato não tiver relação com a sua identidade, com seus princípios, com seus valores, não faça. Né? Então, complementando aqui só para fechar, a última coisa que eu quero deixar é o que está em 1 Coríntios 15:33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes, e isso é para o presencial, tanto quanto é para o virtual. Então, só para a gente concluir, eu vou deixar aqui soluções práticas para vocês vencerem essa impessoalidade. Que a gente começar a se atentar pelos excessos do uso da internet. Então, para a gente verificar se isso realmente está tornando a nossa vivência, os nossos relacionamentos realmente interpessoais. E dicas para tornar os nossos relacionamentos mais pessoais, mais profundos, com uma conexão mais profunda com as pessoas, é praticar o diálogo, é perguntar para a pessoa, se importar com a pessoa, por mais que às vezes não seja pessoalmente, porque devido à pandemia a gente não consiga, manda uma mensagem perguntando coisas profundas para você tentar se conectar com aquela pessoa e ajudá-la de alguma forma. Se vocês também tiverem mais alguma dica? Eu acho que o que pode ajudar é talvez mandar um áudio, né? Porque pelo menos tem entonação. Ou faz uma videochamada, a pessoa vai conseguir ver a sua expressão facial e acho que já ajuda um pouco na interpretação do que a pessoa realmente quis passar com aquela mensagem. Bom, só para complementar, a impessoalidade é sinônimo de geral, de impessoal, que não tem personalidade, personificação. Então, quando a gente manda, por exemplo, um "e aí, tudo bem?", "bem", e você? "Bem também". Assim, automático. A gente de fato quer saber se a outra pessoa tá bem, então provavelmente a gente vai perguntar de novo: "E aí, como você tá de verdade?". Então, quando a gente de fato se preocupa genuinamente com a outra pessoa, a gente demonstra isso na nossa escrita, por exemplo, ou no nosso áudio. A gente começa, dado que a gente tem limitações em relação aos canais que a gente pode utilizar para passar significado, então a gente precisa se atentar um pouquinho mais como nós estamos utilizando a nossa comunicação em prol dessas relações. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem assistido o nosso vídeo até aqui. E eu peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e também deem Ficou muito blogueira essa parte, né? Deem sugestões. Ela mudou a entonação da voz dela.